Não se lembra quando se converteu, quando aceitou a palavra, quando aceitou Jesus. Quem não se lembra aqui, quando estava no primeiro amor? Eu imagino Davi sendo ungido, Davi matando urso, matando leão, vencendo Golias. Davi estava extremamente cheio do poder de Deus. Mas aqui no Salmo 51, Davi está caído. Davi está implorando. E implorando para quê? Implorando para que o Senhor não retire o Espírito Santo sobre a vida dele. Dizendo, não me lances fora da tua presença. Não retire de mim esse retiramento sobre mim. Davi está dizendo que esteja sobre mim o teu Espírito. Porque Davi está machucado, Davi está ferido, mas Davi se lembra dos momentos que ele teve de glória. E quem aqui nunca viveu esse momento, o extraordinário de Deus? Quem nunca aqui esteve cheio do Espírito Santo, que não queria perder o culto? Quem nunca aqui esteve cheio do Espírito Santo, que a vontade é estar na igreja todos os dias? Não sei se os irmãos, as irmãs passaram por essa fase, mas quando você está cheio, quando você está no primeiro amor, quando você está no ápice da sua comunhão, o primeiro amor é aquele momento que a gente se entrega. O primeiro amor é onde a gente se deleita. O primeiro amor a gente quer fazer como o João, quer estar na cabeça de Jesus e ficar ali. E ninguém mais tira nós dali. Porque quando nós estamos no primeiro amor, é como Davi está se lembrando aqui. Não retires de mim. Em outras palavras, Davi está dizendo, eu sei que eu caí. Não me lances fora da tua presença, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu pequei. E nunca teve assim, irmão, não caído, mas ansioso pelas coisas de Deus. Quem nunca ficou nervoso no dia da pregação, diz, olha, não vejo quando chegar a quinta-feira ou domingo, a quarta eu vou pregar, aí que vontade de falar de Deus, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos vontade de expor o que está dentro da gente. Verdade. Mas Davi aqui não está contando glória, Davi aqui não está contando vitória, Davi está dando um grito, que às vezes a nossa alma grita. Verdade. Não me lances fora da tua presença. Davi está dando um grito de socorro, quem sabe o último suspiro, porque Davi está quase velho. E dentro de tudo que ele fez, só tem uma saída para mim: clamar. Dizer, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi está dizendo, se o Senhor tirar, o que vai ser de mim? Eu sei, eu caí, mas eu confessei, eu me arrependi, eu paguei pelo meu pecado. A minha casa pagou, a minha descendência pagou, a minha filha foi estrupada, o meu filho matou o meu próprio outro filho, o meu chefe do exército Joabe matou meu filho nas Campinas. As árvores, eu paguei pelo meu pecado. O filho do adultério o Senhor matou. Então só me resta algo. Sim, Davi, o que te resta? Só resta o grito da minha alma. Não me lances fora da tua presença. Aleluia. Davi está se lembrando quando ele é cheio do Espírito Santo. Davi está se lembrando quando ele recebeu e o Espírito se apoderou dele. E ele ali governou, foi ungido 3 vezes rei. E Davi está lembrando de toda a glória, tudo que ele viveu. E agora Davi se sente numa depressão espiritual, a ponto de orar, não retires de mim o teu Espírito Santo. E essa é a minha oração nessa tarde: Senhor, nos enche mais do teu Espírito. Essa é a minha oração, é que a graça de Deus te alcance, irmão, que o amor de Deus te acompanhe, que o Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Aleluia. Eu me lembro, irmão, como se fosse hoje, o dia que aceitei Jesus. Eu me lembro como fosse hoje. Eu não queria saber se o pastor estava pregando errado. Eu não queria saber se a irmã vinha de chinelo. Quando eu aceitei Jesus, eu não queria saber se a irmã estava de calça. Quando eu aceitei Jesus, eu não queria saber se o irmão vinha com a camisa regata para o culto. Quando eu aceitei Jesus, que eu estava no primeiro amor, eu não ligava se a igreja era feia, bonita, se arrumada, se tinha pino, a cor que era aparelho. Quando eu aceitei Jesus, eu estava loucamente apaixonado pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Davi está sentindo falta de tudo isso. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Há quem prega dizendo que Davi está pedindo para tirar o palácio, ter a riqueza. Ele já tinha perdido. O filho estragou tudo que Davi construiu no seu reinado. Ele não tinha mais riqueza aqui. Não. Chegou um período que nem palácio ele tinha. Era um rei abandonado. Foi Davi que fugiu do seu filho e se escondeu na caverna de Adulão para não morrer. Você está entendendo? Haverá dias nas vossas vidas que só haverá a presença do Espírito Santo. Porque tem dia que as portas de emprego estão fechadas. Tem dia que a enfermidade bate e nós ficamos caídos. Tem dia que a tristeza dentro de casa é a vontade de sair pelo rua gritando e dizer, ninguém me entende. Porque ninguém entende aquele que é escolhido. Só aquele que escolheu é que entende. Verdade. Davi está caído, abandonado, envergonhado em Jerusalém. Davi está
desorientado. Mas Davi não perdeu a consciência. Davi disse: não retires de mim. Aleluia. Porque se eu tiver o Espírito Santo, as outras coisas vão acontecer. Não me lances fora da tua presença. Eu sei que eu peguei, eu caí, mas não retires. Porque o nosso maior tesouro, irmão, é o Espírito Santo de Deus. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque se sobre nós, atualizando, aplicando, se sobre nós não tiver o Espírito Santo, nós não vamos naquele dia estar na presença dele. Davi pediu para não sair fora da presença e não queria perder o Espírito. Bendição a nós. Se não estivermos o Espírito, naquele dia não vamos cear com ele. Você está entendendo? Pode lhe faltar a saúde, pode lhe faltar o dinheiro, pode lhe faltar os amigos, mas não perca o amor que você tem por ele. Não perca a intimidade que você tem por ele. Haverá dias que ninguém vai entender Davi, mas tem alguém lá dizendo: eu entendo, Davi. Eu sei o que você está passando. É só por um momento, Davi. Você plantou, você vai colher, mas só por um momento. E se tem uma coisa que Deus não rejeita para o homem, é o seu Espírito. É a sua doce presença. Deus pode por um momento lhe dar um carro, porque talvez você esteja preparado para dirigir. Pode não lhe dar uma casa por causa das suas condições financeiras. Mas o Espírito dele, não como no Velho Testamento, ele não dá por medida, ele dá e vem e faz morada. Glória a Deus. Nós, aleluia. Não me lances fora da tua presença. Aleluia. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele estava tão destruído emocionalmente. Davi, ele estava tão destruído psicologicamente, que no versículo abaixo, no versículo 12, ele diz: torna a dar alegria da tua salvação e sustente com o espírito voluntário. Aleluia, Deus. Mas que Davi tivesse algumas certezas para com o seu Deus, a sua alma estava entristecida. E Davi, ele pede um espírito voluntário. Um espírito não precisa do empurrão do pastor para ir para o culto. Um espírito não precisa de uma orientação do pastor para ir à Bíblia. Um espírito não precisa de ninguém chamar para orar. É um espírito voluntário. É alguém que se dispõe a ir. Davi está dizendo: me dá a alegria de volta e põe sobre mim o espírito voluntário. Davi está dizendo: eu quero voltar a cantar de novo na tua casa. É isso que Davi está dizendo. Porque Davi estava com uma depressão. Eu quero voltar a te adorar de novo com o espírito voluntário. Não pelo tudo que eu tenho ou pelo que eu conquistei, mas pelo que o Senhor é na minha vida. Me dá um espírito voluntário. Um espírito que tome decisão por ele mesmo. E qual é a decisão do Espírito Santo? Se não o adorar. Aleluia. O que é isso, irmão? Adoramos através do Espírito Santo, a doce presença de Jesus, a doce presença de Deus. O Espírito Santo não é para nós se aparecer, mas é para nos levar para a sala do trono. Tem um povo aí que quer o Espírito Santo porque quer se aparecer, quer ser o pregador, quer ter a melhor gravata, quer pregar nos palanques, quer estar nos altares aí das maiores igrejas, mas o Espírito Santo aqui nos leva para a sala do trono. Enquanto a música é o Espírito Santo para se aparecer e para decolar, Davi está dizendo: torna a alegria da tua salvação, porque o meu espírito voluntário não vai me levar para os homens, mas vai me levar para os teus braços. Aleluia. É isso que Glória a ele Deus. está dizendo. Que nessa tarde, essa doce presença te alcance. Que nessa tarde, a presença do amigo Espírito Santo Consolador esteja sobre o seu coração. Põe a mão direita no seu coração agora nesse momento. Que a doce presença do Espírito Santo, esse Espírito que renova, esse Espírito que transforma, esse Espírito que lhe dá força, esse Espírito que lhe capacita, que nessa tarde ele entre sobre a tua vida, ele se manifeste sobre os teus dias, trazendo paz, trazendo a paz do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém?